Muito bem, aqui o grande bloco, né, os blocos 8 e 9 relacionados à parte de anestesia clínica, começando pelo idoso. Lembrar das alterações do idoso, aqui um ponto importante que sempre você deve lembrar aqui, ó, aumento da capacidade residual funcional. Essa parte é super importante, sempre é uma pegadinha de prova, sempre coloca a diminuição da capacidade residual funcional, todo mundo erra, então lembre-se aí o aumento da capacidade residual funcional e, óbvio, a diminuição da oxigenação e menor resposta à hipóxia e hipercarbia. Lembrar que o idoso também é mais propenso à sedação. Então, além disso, ele responde menos à hipóxia e hipercarbia. Sistema cardiovascular, lembrar da rigidez, né, em relação a toda a vasculatura e também ao miocárdio, né, um aumento da pós-carga, a hipertensão do idoso, menor tolerância ao exercício, resposta diminuída aos beta-agonistas, sempre cai isso, e uma menor resposta ao mecanismo de Frank-Starling. O idoso é muito dependente desse mecanismo de Frank-Starling e é por isso que a gente sabe que a gente tem respostas cardiovasculares diminuídas no idoso. Olha lá, diante do estresse cirúrgico, o idoso responde com a seguinte alteração: maior suscetibilidade à hipotensão na presença de hipovolemia, menor dependência da contração atrial para o enchimento ventricular, aumento da frequência cardíaca como principal meio de elevação do débito cardíaco, ou maior resposta pressórica às catecolaminas devido ao enrijecimento da parede arterial. Então tá aí a resposta do Frank-Starling, né? Uma maior susceptibilidade à hipotensão na presença da hipovolemia. Então a dependência aí do mecanismo de Frank-Starling. Não tem menor dependência da contração atrial. A gente sabe que a FA prejudica muito o idoso, né? E a FA é a disritmia mais frequente nessa população, e aqui ele não responde com aumento da frequência cardíaca, né? Não responde dessa forma, e aqui não existe maior resposta pressórica e sim menor resposta pressórica às catecolaminas. Lembrar também da diminuição do sistema renal, né? Da perda de massa muscular, diminui a filtração glomerular, a gente já falou lá atrás, né? Então, dessa falsa ideia de que melhora, que a creatinina normal tá bom para o idoso, não é verdade. Então, diminuição da função renal, dificuldade de lidar aí com volume e alterações hidroeletrolíticas e desidrata muito mais fácil. Então, tá aí, reserva funcional diminuída ao máximo aos 80 anos. Então, síndrome da fragilidade do idoso, lembre-se, e o delírio pós-operatório, né? Então, todos os fatores relacionados ao delírio, principalmente nas cirurgias de quadril, nas cirurgias com extracorpórea desses pacientes, que eles podem ter o delírio no pós-operatório. Qual a característica justifica a maior sensibilidade ao bloqueio do neuroeixo do idoso, né? Então, aí eu tenho uma alteração importante relacionado aí ao idoso. Eu tenho uma redução do número de fibras mielinizadas nas raízes ventrais e dorsais medulares. Então eu tenho uma maior sensibilidade ao bloqueio do neuroeixo. Como eu reduzo fibra, eu tenho aí uma maior sensibilidade. Isso quer dizer que eu preciso de menos droga sempre para o idoso, né? Vale para anestesia geral, vale para anestesia regional, né? Tanto vale por causa do aumento da sensibilidade do idoso, quanto pela diminuição das capacidades metabólicas e a maior chance de intoxicação que eu tenho com o idoso. Muito bem, criancinhas, lembrar da circulação fetal, alta resistência vascular pulmonar, baixa resistência vascular sistêmica, e eu estou mantendo um paciente aí com acidose e hipoxemia, então eu deixo todos os meus shunts abertos. Qual que é o meu problema desse paciente? Principalmente quando ele nasce, né? E nos primeiros meses eu tenho um problema em relação à circulação fetal. Eu posso ter uma volta da circulação fetal se eu tiver na criança pequena, no recém-nascido, a manutenção de hipoxemia, hipotensão, frio, hipotermia, dor, eu posso voltar à circulação fetal. Então cuidado com isso com a criança pequenininha, tá? E aqui, em relação ao neonato, lembrar aí da dificuldade de via aérea. Eu tenho uma peculiaridade, uma dificuldade maior em relação a esse paciente, principalmente o recém-nascido, língua grande, mais difícil de você posicionar esse paciente, narinas estreitas. Lembre-se que o bebê é um
mamador, então ele tem que ter respiração nasal, tá? Então a preferência dele é respiração nasal. Então eu tenho a dificuldade, se eu manipulo essa via aérea, posso piorar a parte nasal de respiração do paciente. Ponto de maior estreitamento, a cartilagem cricóide. Então quando eu faço a laringoscopia, a minha corda vocal, eu tenho que calcular o tubo sempre meio ponto, um ponto abaixo do meu diâmetro ali, do tamanho da minha corda vocal, porque é abaixo que eu vou ter o estreitamento. E lembre-se que via aérea de criança é muito mais fácil de obstruir, de fazer edema, então tem cuidado com essa manipulação, né? Epiglote alongada, o uso da lâmina reta, mandíbula curta também faz com que o paciente seja um pouco mais difícil na manipulação da via aérea, tá? Então aí, ó, menino de 1 mês, 3,5 quilos, vai fazer uma fundoplicatura gástrica. Por que se usa a laringoscopia direta desse paciente? Provavelmente por causa desse menor comprimento aí do ramo da mandíbula. Então, por causa dessa característica, eu tenho aí que usar a lâmina reta, sendo mais fácil a minha intubação. Então, lembrar aí do neonato, do sistema respiratório, volume corrente igual ao do adulto, mas tem um volume de fechamento muito alto, que de vez em quando fica igual ao volume corrente. É o que eu tenho aí um problema em relação ao colabamento dessas pequenas vias aéreas na criança, tá? Uma alta demanda metabólica, então é aumento de volume minuto, aumento de frequência respiratória, e eu tenho essa alteração de ventilação mecânica, de ventilação minuto e capacidade residual funcional de 5:1, né? Então essa alteração importante faz com que eu tenha uma indução mais rápida desse paciente com a minha indução inalatória, tá bom? Alta resistência de vias aéreas e menor complacência pulmonar, elevada complacência torácica, tá? Lembrar que a criança é extremamente dependente da frequência cardíaca. Eu não tenho ventrículo grosso, tenho ventrículo fino, então para compensar isso eu aumento a frequência cardíaca. Quando eu tenho bradicardia na criança, principalmente na criança pequena, recém-nascido, é igual a parada cardíaca. Então bradicardia é o evento mais, a arritmia mais perigosa para a minha criança, principalmente para a criança pequenininha. Lembrar que também tem um coração aí com diminuição de elementos contráteis, menos cálcio, eu tenho menos contratilidade, por isso que eu preciso aí de uma grande dependência da minha frequência cardíaca. Lembrar do tônus vagal aumentado nas crianças. Aqui, ó, as diferenças observadas nas recomendações do ACLS dos pacientes adultos e crianças em relação às bradicardias. Então lembrar lá do algoritmo do ACLS da bradicardia, ele é totalmente diferente da criança, né? Por quê? Porque quando eu tenho parada na criança, eu tenho uma evolução ruim da minha bradicardia, eu tenho uma parada cardíaca. Então aqui é a principal causa do evento da criança, a bradicardia, né? A parada que vai se suceder à bradicardia. Tá aí, ó, a principal causa do evento na criança. Então lembrar no adulto a gente vai tentando, né? Fazer aquelas manobras, né? Vai fazer lá a atropina, depois vai ver se responde ou não responde a atropina, a dose de atropina, entra com as drogas vasoativas, pensa no marca-passo. Aqui não, né? Aqui a gente tem que lembrar que o tratamento da bradicardia ele é muito mais imediato, né? Muito mais importante, não que no adulto não seja, mas na criança é a principal causa aí do evento da parada na criança, tá? Lembrar do sistema renal também, tudo imaturo, né? Uma dificuldade aí principalmente com o sódio, com a água. É difícil eu conseguir fazer isso, por isso que criança desidrata tão rápido, né? E lembrar das alterações aí das drogas nas crianças. Eu tenho a diminuição da CAM, aquele período de 2 a 3 meses que eu tenho uma alteração aí da CAM, que eu tenho uma CAM um pouco diferente, e depois eu começo a ter a queda, né, conforme a idade. Lembrar que a CAM é inversamente proporcional à idade, né? As crianças precisam de mais e os velhos precisam de menos. E lembrar da indução mais rápida com as crianças, apesar dessa CAM maior, aí eu tenho uma indução mais rápida por causa das alterações ventilatórias. Cuidado com a morfina, né? Tem uma barreira hematoencefálica mais permeável e um aumento da minha vida por causa das alterações renais.
né? E cuidado com as bradicardias relacionadas aos opioides. Tá? Aí as regrinhas da reposição volêmica, decorem, né? Em relação a isso, porque vira e mexe se pergunta quanto que a gente tem que dar de volume para as crianças. E aqui, lembrar dos desafios em pediatria, então cada uma dessa tem as suas características, não dá para a gente falar de todas, né? Eu coloquei aqui uma questãozinha importante em relação à atresia à fístula esofágica, né? Então, uma criancinha que está entrando para uma cirurgia, que está com uma atresia de esôfago, com uma fístula distal, fístula mais comum, e durante a toracotomia, ela cursa aí com diminuição do volume corrente, né? E uma queda da saturação e dos valores de capnografia, além de uma distensão abdominal. Então, o que deve ser feito imediatamente? Então, lembrar aqui nessa figurinha, vocês estão vendo aí a fístula tracoesofágica, ela geralmente é desse tipo aí, do tipo C, e eu tenho aí um esôfago em fundo cego e a fístula vindo ali da traqueia, né? Então esse é o clássico da fístula tracoesofágica que eu tenho. Então o meu tubo ele tem que ficar pós-fístula, né? Porque se eu deixo esse tubo antes da fístula em outros lugares, eu não tenho uma ventilação adequada dessa criança. Durante a toracotomia aconteceu o seguinte, o meu tubo migrou, ele subiu, como na criança ele é muito pequenininho, qualquer pequena mudança na cabeça ou na alteração do paciente eu posso ter aí uma fístula, o tubo ficando com uma migração mais cefálica. E dessa forma eu não ventilo esse paciente de forma adequada, porque eu vou ter o estômago sendo ventilado, né, o esôfago aí que está junto com a traqueia. Então eu vou ter uma dessaturação desse paciente, vou ter uma retenção de CO2, que eu não estou ventilando direito, e vou começar a ter a distensão gástrica. Então o que aconteceu com esse paciente é que ele teve o tubo saiu do lugar, eu tenho que aprofundar novamente o tubo e voltar para a situação anterior que eu tinha aqui anteriormente, né? Uma outra situação que pode ter é na intubação, eu intubar direto a fístula, né, intubar o esôfago ao invés de intubar a traqueia, e eu vou ter hipóxia logo na indução. Muito bem, outro tema que vai cair na prova de vocês, anestesia obstetrícia, tá? Alterações fisiológicas relacionadas à gestação, tá aí. Lembrar de decorar isso, lembrar que no terceiro trimestre eu tenho um maior aumento das minhas alterações, principalmente do sistema cardiorrespiratório, né? E lembrar que durante o parto, durante a saída do neném, depois com o retorno aí do sangue para todo o sangue da gestante, eu tenho um aumento importante do débito cardíaco aí, que aumenta bastante no período pós-parto imediato. Tá? Então lembrar disso, lembrar das diminuições respiratórias aí, da capacidade residual funcional bem diminuída por causa do meu aumento do útero gravídico entrando dentro do tórax da paciente, diminuindo a capacidade residual funcional. Um dado importante quando eu for induzir uma paciente para anestesia geral, uma gestante que eu precisar intubar, lembrar da dessaturação precoce por uma capacidade residual funcional diminuída, o meu aumento do consumo de oxigênio, né? Eu tenho duas pessoas aí que precisam de oxigênio, então eu tenho um aumento do consumo de oxigênio, né? Por causa disso mesmo eu tenho um aumento do volume corrente, eu tenho até uma paciente que acaba hiperventilando um pouco, eu tenho uma diminuição do PaCO2, né? Um aumento do PaO2 e uma alcalose aí respiratória dessa paciente, tá bom? Isso é um ponto importante, lembrar dos engurgitamentos de vias aéreas, principalmente na paciente que tem eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, onde eu tenho uma maior chance de sangramento e de edema de vias aéreas e de uma via aérea mais difícil, tá? As alterações aí digestivas, urinárias, sistema nervoso, né? Lembre-se disso também, lembre-se que a grávida tem aí, por causa da progesterona, uma proteção maior à depressão, principalmente da morfina, porque a progesterona vai preparando a mulher a ter menos dor, né? Então ela aumenta aí receptores, liberações
endógenas de opioide, você acaba sensibilizando mais essa gestante, ela acaba tendo um pouco mais de tolerância à morfina, por isso que a gente não vê tanta depressão respiratória, ou quase não vê depressão respiratória nas gestantes, né? E as alterações de coagulação, aí também é importante lembrar que a grávida tem uma tendência maior a ter trombose, né? Por várias características, e obviamente a tendência do organismo é que preparar essa grávida para que depois que ela sangrar, ela pare de sangrar, então um aumento relativo aí em relação à coagulação. Aqui um ponto importante aqui de uma paciente aí gestante que dá entrada no hospital, usuário de cocaína, e ela está em sofrimento fetal agudo e é indicada aí uma cesárea de urgência nessa paciente, faz uma anestesia geral e ela acaba entrando em taquicardia ventricular sem pulso. E aí ele pergunta qual que seria aí o aumento da possibilidade de reanimação dessa paciente durante a cesárea de urgência e a reanimação dessa paciente, né? Então aqui lembre-se aí, um ponto importante, aqui é uma situação esdrúxula, né? Na verdade, eu tenho uma paciente que já está com aumento de consumo de oxigênio e acaba infartando e tendo uma parada cardíaca, né? Mas aqui a gente vê que essa gestante ela pode voltar se fizer as condutas adequadas do ACLS, mas uma manobra muito importante, não só durante a parada cardíaca, né, mas durante a cesárea dos pacientes, é o deslocamento do útero, né? Então o deslocamento do útero faz com que eu tenha um aumento do meu retorno venoso e uma melhora da condição hemodinâmica dessa paciente. Então, aqui no fundo essa questão mostrava isso, né? O aumento do retorno venoso da paciente vai propiciar, obviamente, um aumento do débito cardíaco e uma melhora aí na resposta em relação à parada cardíaca. Aqui lembre-se aí da cirurgia não obstétrica durante a gestação, que pode ocorrer. A gente tem aí frequentemente apendicites, colicistites que estão sendo feitas aí por videolaparoscopia, né? Então o objetivo aqui é manter perfusão placentária. Essa paciente não pode de forma alguma fazer hipotensão, né? Anestesia aqui, quando se usa anestesia geral, cuidado em relação a isso. E aqui a gente tem que lembrar sempre do ponto de vista obstétrico aí, principalmente das cirurgias de urgência, né? Quando a gente fala disso, a gente evitar, se a gente for fazer alguma cirurgia na gestante, evitar fazer nos primeiros meses, né? No primeiro mês, no primeiro trimestre principalmente, preferir, se a gente precisar fazer uma cirurgia mesmo, ser no terceiro trimestre, porque por causa das alterações dos anestésicos com a formação fetal, né? Então lembrar disso se possível. Se for de urgência, não tem que fazer, a gente usa as drogas que têm menor efeito. Lembrar da perfusão uteroplacentária é importante, não fazer hipotensão nessas cirurgias e também a gente evitar o trabalho de parto prematuro. Então a monitorização é muito importante durante essas cirurgias e a gente prefere aí as drogas que fazem um relaxamento uterino, por exemplo, os inalatórios vão ser muito bem aceitos porque vão diminuir a contratilidade uterina e o trabalho de parto prematuro. Vamos lá, pessoal. Em relação ao otorrino, alguns pontos importantes aqui, lembrar da epistaxe. Pacientes que vêm com epistaxe que não conseguem controlar no pronto-socorro, sobem no centro cirúrgico para fazer ligadura cirúrgica, lembrar da epistaxe como um problema aí de estômago cheio. Então esse paciente que vem com epistaxe, lembrar de deixá-lo em fazer uma sequência rápida nesse paciente, porque ele pode aspirar o sangue e você ter um quadro pulmonar importante. Lembrar da adenoamidalectomia, sangramento também é a principal complicação que eu tenho no pós-operatório. Se esse paciente voltar para a mesa, também lembrar que ele é estômago cheio na sua indução. E aqui, lembrar do laser, né? A gente tem os riscos aí dos incêndios nas vias aéreas, então lembrar de evitar o uso do protóxido, lembrar de se usar uma fração inspirada de oxigênio baixa nesse paciente para evitar a combustão, usar os tubos que não conduzem calor ou que não queimam, né? Aqueles tubos que são envoltos por
fitas prateadas para evitar aí a perfuração, a queima, né? E o incêndio. Lembrar de encher o cuff com água, com soro fisiológico mais azul de metileno, porque aí se você tiver uma lesão desse tubo, você vai ter, além do soro que pode ajudar a apagar o incêndio, você vai ter o azul de metileno mostrando aí, um corante mostrando que houve a perfuração. Caso tenha fogo na via aérea, se tire esse tubo, apague esse incêndio com soro fisiológico e aí se volta a ventilar o paciente, tá bom? Essa é a conduta aí imediata, é tirar o tubo, né? Apagar o incêndio e voltar a ventilar com máscara esse paciente depois que o incêndio foi restabelecido. Se precisar, reentuba esse paciente também e aí os cuidados depois disso. Ouvido, lembrar que do ouvido, o paciente deve ficar hipotenso, geralmente são pacientes jovens que toleram bem, né, as tímpanomastoidectomias, hipotensão nesse paciente para melhorar campo cirúrgico. Lembrar de náusea e vômito, esse paciente vai ter náusea e vômito, né, os pacientes que têm cirurgias tanto no oftalmo relacionados a estrabismo quanto de ouvido, você tem muita náusea e vômito, então a profilaxia aqui deve ser importante no pós-operatório. E aqui o típico, né, do edema agudo de pressão negativa, então os pacientes, principalmente os jovens, né, que respiram contra algum obstáculo, como o tubo, ou que fazem um broncoespasmo no pós-operatório imediato, eles fazem aí uma pressão negativa muito grande, uma tentativa de respirar, puxam a água do interstício para dentro do alvéolo e fazem um edema agudo de pulmão, né, de pressão negativa, um edema benigno que geralmente vai muito bem com um tratamento de suporte com oxigênio no pós-operatório, evolui bem, né, dificilmente esse paciente entra em insuficiência respiratória ou vai para o tubo. Muito bem, anestesia em oftalmo, ponto importante é a pressão intraocular, lembrar os fatores relacionados principalmente à parte da venosa, né? Lembrar aí dos esforços, quando eu vou entubar o paciente para ele não fazer força para não aumentar a pressão intraocular, o aumento aí da pressão intratorácica vai transmitir para o olho também, então lembrar disso. Lembrar dos anestésicos, principalmente aí succinilcolina, que pode aumentar a pressão intraocular, e também a ketamina. A ketamina não aumenta, existem estudos, bom, na maioria dos estudos, na maioria dos livros ainda falam que a ketamina aumenta a pressão intraocular, tá? Lembrar das medicações em uso do paciente e das técnicas anestésicas que podem alterar a pressão intraocular. Aqui a gente fala bastante dos bloqueios, né? Lembrar do bloqueio retrobulbar, né? Ou intracone, na verdade, né? Que vai lá atrás, né, e não vai lá atrás, mas injeta lá atrás, né, penetra mais, é um bloqueio que deixou de ser utilizado por causa dos seus efeitos importantes. E aqui o extraconal, que tem sido mais utilizado, né, e que se utiliza aí um volume maior de anestésico, mas que funciona bem, demora um pouco mais para pegar do que o outro, mas dá menos efeitos colaterais, menos riscos em relação a essa anestesia, tá bom? E aqui uma questão que caiu até no TSA, né? Um paciente que fez aí uma cirurgia oftalmológica e fez um bloqueio retrobulbar. E depois de 24 horas, esse paciente começa a ter uma diminuição da acuidade visual e uma pressão intraocular de 34, um aumento de pressão intraocular. Né? Então, provavelmente esse paciente deve ter feito uma alteração importante em relação ao bloqueio. Então, qual que é o problema desse bloqueio retrobulbar? Maior chance de hematoma. Então, esse hematoma retrobulbar provavelmente começou a fazer uma compressão aí da órbita, né, do olho do paciente, acabou aumentando a pressão intraocular desse paciente. Então, esse paciente teve um hematoma retrobulbar, vai precisar ser drenado, vai precisar ser operar. Tá bom? Então, essa característica aí, uma das complicações importantes do bloqueio retrobulbar. Tá? E lembrar do estrabismo, né, das cirurgias de estrabismo, principalmente do reflexo óculo cardíaco. Tá? Então, lembre-se aí nas crianças, a gente já viu lá o problema
potencial que a gente fala das crianças em relação à bradicardia, né? Então aqui uma cirurgia em que você tem o reflexo óculo cardíaco. Lembrar aí que a atropinização desses pacientes ajuda bastante a evitar esse reflexo. E também eu tenho um problema, o oftalmo ele fica durante muito tempo tracionando. Quando dá esse reflexo, você pode pedir para ele parar, que a hora que ele para, praticamente cessa esse bloqueio. Depois de um tempo que o oftalmo fica lá puxando, o paciente acaba tendo uma diminuição da resposta a esse reflexo. Muitas vezes não se precisa nem da atropina em relação a isso. Muito bem, anestesia em cirurgia plástica, outro ponto importante. Lembrar da anestesia tumescente nas lipoaspirações, né, que a gente consegue aumentar bastante a quantidade de lidocaína, né? Então a dose você tem aí de 4 a 5 vezes o aumento da dose por causa dessa infusão. E lembrar que a lidocaína é muito importante, né? Você tem uma transformação de lidocaína de primeira ordem em ordem 0, e eu acabo tendo aí também uma analgesia muito boa no pós-operatório. Lembrar também da posição sentada, né? Que a gente já viu isso na neurocirurgia também, mas lembre-se da diminuição da PAM para cada centímetro, na diminuição de 0,8 milímetros de mercúrio. Se eu tiver com o meu esfigmo no braço, eu posso ter uma hipoperfusão cerebral. Cuidado com essa posição, principalmente nas cirurgias plásticas de mama. E lembrar do grande queimado, aí, um grande problema que eu tenho nos pacientes. E aí, um paciente grave, né, que vem geralmente aí chocado, e também pode ter algumas alterações inalatórias, né, alguns problemas de queimadura de via aérea. Então lembrar da lesão por inalação desse paciente, a intoxicação pelo monóxido de carbono, que é frequente nesses pacientes, né, principalmente do ponto de vista da saturação do oxigênio. Os pacientes muitas vezes chegam com oximetria de pulso mostrando aí saturações altas, mas lembrar que isso é um grande engano, né? Porque o oxímetro de pulso não lê o CO, né? O monóxido de carbono, e você acaba tendo uma leitura acima, né? O paciente está em hipóxia, mas ele mostra uma saturação mais alta. Então, cuidado com isso no paciente grande queimado, porque ele geralmente vem de um lugar que estava com muita fumaça e ele vem intoxicado, vem hipóxia. O tratamento é só oxigênio, tá? Para esse paciente, o oxigênio faz com que você desgrude aí o monóxido de carbono da hemoglobina, é uma melhora da saturação. Tá aí um caso típico, né, de intoxicação por CO, né, por monóxido de carbono, uma mulher vítima de incêndio, queimadura em face e pescoço, cefaleia, tontura e confusão mental. Será encaminhada ao centro cirúrgico para debridamento do curativo. Então o paciente tem uma estabilidade hemodinâmica e débito urinário adequado. Durante o procedimento, dosagens laboratoriais seriadas mostram aí um aumento do lactato com acidose metabólica persistente. Então, qual o problema dessa paciente? Então, se o paciente está com intoxicação por monóxido de carbono, e o que acontece? Eu tenho aí o CO, né? Ele tem uma alta afinidade pela hemoglobina, então a hemoglobina deixa de se ligar ao oxigênio, eu não tenho transporte de oxigênio, eu tenho hipóxia desse paciente, mitocôndria não está funcionando, que não tem oxigênio, então eu tenho um problema sério com a produção de energia, com a minha fosforilação oxidativa. Então tá aí um desacoplamento da minha fosforilação oxidativa e o paciente em hipóxia, e se o paciente está em hipóxia, ele está com uma acidose metabólica, não está chegando oxigênio na periferia, ok? Então, respostinha, questãozinha de TSA, né, que vai lá no cerne da fisiopatologia, então desacoplamento da fosforilação oxidativa. Muito bem, prosseguindo aí nos nossas especialidades, anestesia e ortopedia, lembrar aqui da alta frequência dos idosos aqui, nas cirurgias ortopédicas. Então o preparo adequado desse paciente, principalmente os pacientes de prótese total de quadril, prótese total de joelho, né? Avaliação aí, lembrar do estresse desse velhinho. Coluna vertebral, cuidado com a cegueira no pós-operatório, cai frequentemente isso nas questões da SBA. A SBA curte muito o posicionamento em prona relacionado com a lesão, aí, com a cegueira no pós-operatório.
tá? Então lembre-se disso, é um ponto super importante. E lembrar das complicações aí relacionadas às cirurgias ortopédicas, principalmente a embolia gordurosa, os índices lá e os diagnósticos relacionados à embolia gordurosa, o delírio e a cegueira que eu falei para vocês. Lembrar também que aqui eu tenho cirurgias com alto índice de trombo, né? Então a profilaxia aqui é muito importante em relação a isso. Olha lá a questão de cegueira que caiu no TSA. Então paciente mais velho, obeso, cirurgia de artrodese lombar em posição prona, 7 horas de duração, perda sanguínea significativa, lembre-se, reposição volêmica com mais cristalóide do que coloide, hipotensão persistente no intraoperatório, fatores de risco para você ter a cegueira, né? E a cegueira é sempre por causa de neuropatia óptica isquêmica, tá? Essa é a maior causa de cegueira no pós-operatório, tá? Posso ter cegueira unilateral ou bilateral algumas vezes, né? O que é uma grande tragédia. O cara vai operar a coluna, sai cego da cirurgia. Então, cuidado com esses pacientes, principalmente de risco, essas cirurgias de longa duração, com muito sangramento, com hipotensão, principalmente a hipotensão é um fator de muito risco em relação a isso. Obeso, lembrar do obeso aí, sistema respiratório, que tem aí uma demanda maior de consumo de oxigênio, né? Diminuição de capacidade residual funcional que nem a gestante, uma tendência maior a fazer hipoxemia no intraoperatório, lembrar da via aérea difícil também e a ventilação no obeso. Não ventilar o obeso com peso corporal total, tá? Lembrar de fazer o peso corporal ideal, massa corporal magra no obeso, não colocar volumes pulmonares aumentados. Então, em relação ao obeso, lembrar do sistema cardiovascular, o maior risco é de doenças cardiovasculares, né? Hipertensão do obeso, a sobrecarga ventricular frequente nesse paciente, uma coronariopatia também, sempre a gente deve pensar no paciente, principalmente no obeso mórbido. Então, lembre-se, as dificuldades aí de anestesia desse paciente, então medicações em uso, viária é difícil, né? Dependendo do tamanho do pescoço do obeso, você pode ter uma chance maior de viária difícil, risco cardiovascular, lembrar das doses das drogas, né? A titulação de droga em obeso sempre é mais difícil, né? Muito bem, em relação aos obesos, lembrar que drogas com distribuição para tecido magros, por exemplo, bloqueador neuromuscular, preferir aí o peso corporal ideal ou a massa corporal magra, e drogas com distribuição para gordura, a regra seria peso corporal total. Obviamente a gente vai titular droga em idoso, né? Em obeso, porque a gente sabe do comportamento aí difícil, né? Principalmente nos obesos mórbidos em relação ao peso. Propofol, existe aí um aumento do volume de distribuição, né? Mas também tem aumento de débito cardíaco e depuração, então existe muita dúvida em relação à dose do Propofol. A gente sempre tem que ver efeito no paciente, né? Cuidado com essas doses, porque você pode ter aí também altos efeitos cardiovasculares. Em relação à anestesia alvo controlada, é difícil a gente fazer no obeso e colocar um peso lá, né? Se você for ver o livro, né, se você olhar lá aquele livrinho da anestesia venosa da SBA, ele fala que é difícil você chegar num modelo farmacocinético ideal para o idoso ou colocar para o obeso, para o obeso, e também em relação ao peso, o cálculo dentro dos protocolos, tanto de Marshall e de Schneider, é difícil colocar. Então o que ele fala, que ele sugere, é sempre que você for fazer anestesia venosa total, alvo controlada, com Propofol, você tentar titular com o bis, né? Seria o mais adequado para os obesos. Cai uma questãozinha do TSA em relação à obesidade e a Propofol. Então, o paciente que vai ser submetido a uma gastroplastia videolaparoscópica e ele é induzido com Propofol em bolos e depois ele é mantido com o sevoflurano. O paciente fica bem durante toda a cirurgia, mas ele refere que no começo do procedimento ele lembra de alguma coisa e ter ouvido, né, ter consciência no intraoperatório durante a indução. E que depois ele não se lembra mais em relação a isso, né? E ele pergunta qual que é
a ocorrência desse fato no paciente, né? Então a resposta aqui é uma redistribuição rápida do Propofol por tecido gorduroso. Então essa é uma característica que a gente tem do Propofol. Então se você depois não conseguiu atingir o plano do anestésico inalatório ou não conseguiu ligar a sua bomba de infusão alvo controlada com o Propofol, você tem uma chance no obeso de você ter essa consciência, né? Então essa redistribuição rápida pode explicar essa consciência aí durante algum tempo do obeso, tá bom? Anestesia em cirurgia abdominal, videolaparoscopia e robótica. Eu coloquei aqui já essa questão em relação à diminuição da urina, né? da função renal por causa da compressão do parênquima renal que ocorre aí nos pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia, principalmente se eu tenho aí um aumento da pressão intraabdominal. Então, diminuição do fluxo sanguíneo renal, queda do débito cardíaco, eu tenho oligúria no sistema renal. E aqui, um paciente, aqui a parte respiratória, a parte interessante também, um paciente obeso que é ventilado aqui e que é colocado em Trendelenburg, né? E aí ele começa a desaturar. Então o que acontece com esse paciente? Eu começo a ter, com pneumoperitônio, eu já tenho uma piora importante da capacidade residual funcional, tenho mais formação de atelectasias em bases pulmonares. Quando eu coloco em Trendelenburg ainda um paciente obeso, eu pioro ainda mais isso, eu faço atelectasia e eu faço shunt nesse paciente. Então a conduta adequada aqui nesse paciente, que é? Não adianta alterar relação, aumentar volume corrente, você pode até retornar a posição ao DDH, mas também não quer dizer que você vai desfazer essas atelectasias que você já fez. Então o ideal aqui é recrutar esse paciente, né, expandir esses alvéolos que foram colabados e aumentar a PIP desse paciente e restabelecer aí, diminuir esse shunt e melhorar essa ventilação. Tá? Então lembrar de diminuição de capacidade vital, capacidade pulmonar total e principalmente de capacidade residual funcional. Lembrar que o obeso, a grávida, a criança pequenininha que tem um volume abdominal muito grande, né? Muitas vísceras, né? A barriguinha da criança maior, e a laparoscopia, o obeso, a gestante e a criança pequenininha tem uma diminuição importante da capacidade residual funcional. Então lembrar do pneumoperitônio aí fazendo as atelectasias, principalmente em bases pulmonares, piora com a obesidade, então o PIP ajuda bastante aí, principalmente meu paciente mais obeso, tá? Lembrar das alterações fisiológicas aí, a baixa pressão de insuflação, quanto menor a minha pressão intraabdominal, melhor eu tenho os meus índices respiratórios e cardiovasculares. Então o bloqueio neuromuscular profundo. E lembrar também da robótica aí, as posições de Trendelenburg muito acentuadas que a gente tem visto, principalmente para cirurgias urológicas, que a gente tem que tomar cuidado. Complicações da videolaparoscopia, coloquei aí lesão de vísceras, lesões de vasos. O pneumoperitônio, lembrar da bradicardia da insuflação, que a gente tem que ficar de olho, né? Que pode ocorrer, mas podem ocorrer algumas outras disritmias importantes. A embolia do CO2 também, que pode ocorrer nesse paciente, e aí eu tenho que ver geralmente isso na indução lá, quando a gente começa a induzir o paciente, né? Começa a induzir o pneumoperitônio, que eu tenho a embolia do CO2, que é uma embolia de difícil tratamento, com instabilidade hemodinâmica, medida de suporte, como as embolias, né? Então interrompo o pneumoperitônio, Trendelenburg mais lateral esquerdo a 30 graus para tentar aspirar esse êmbolo se você tiver um acesso venoso central, suspender protóxido, que aumenta a bolha, né? Isso vale para as embolias também, embolia aérea lá da neurocirurgia, e o suporte hemodinâmico e respiratório desses pacientes. Fizer uma subcutânea também, lembre-se sempre de ver aí se tem pneumotórax associado, geralmente eu tenho aumento de TCO2 e da retenção de CO2. Pneumotórax também pode ocorrer, mais raro, mas um aumento súbito de ETCO2, né, com um aumento da pressão das vias aéreas e diminuição da complacência pulmonar. Hipotermia também frequente nesses pacientes, por causa do resfriamento da cavidade, né, o que acaba acarretando diminuição da metabolização das drogas, né,
prolongamento de bloqueador neuromusculares e de anestésicos, e a maior chance de coagulopatia, principalmente por causa das plaquetopenias. Outro ponto importante aqui, anestesia nas endocrinopatias, alguns pontos importantes, resposta neuroendócrina ao trauma, estudar isso, lembrar dos hormônios que diminuem, que aumentam aí durante a resposta neuroendócrina, as tireoidectomias, né, e as anestesias principalmente para o hipertireoideu, lembrar que tireoide sempre eu tenho que ter um paciente eutireoideu para ser operado, né? Se ele tiver com alterações de tireoide, eu nunca posso colocar esse paciente na mesa, salvo nas urgências. Lembrar aí da reposição de corticoide, lembrar das insuficiências que eu tenho, principalmente a síndrome de Addison, principalmente no paciente que toma o corticoide cronicamente. Então lembrar desse paciente aí, de eu fazer as doses durante a minha anestesia e também no pós-operatório, porque ele pode ter uma insuficiência adrenocortical aí durante a cirurgia. E aí eu posso ver isso como uma hipotensão, né? Então, os pacientes que usam corticoide cronicamente, eu não reponho no intraoperatório, eu posso ter a síndrome de Addison, que é caracterizada aí por uma hipotensão refratária, tanto ao volume quanto às drogas, né? Eu não consigo reverter, e aí eu tenho que sempre pensar, né? Hipotensão no intraoperatório, lembrar da insuficiência da síndrome de Addison, né? E também da alergia ao látex, né? Que eu posso ter no meu intraoperatório. Cirurgia para o feocromocitoma sempre cai também o preparo cirúrgico, principalmente do feocromocitoma. Lembrar do tratamento com os alfa-bloqueadores antes da entrada dos beta-bloqueadores, né? Nunca beta-bloquear o paciente sem o uso de alfa-bloqueador, porque eu posso ter uma liberação da parte alfa, ter quadros de vasoconstrição, de hipertensão e de infarto agudo de miocárdio AVC nesses pacientes, tá? E lembrar da diabetes, aí do preparo da diabetes, principalmente dos pacientes tipo 1 e de todas as suas complicações, das neuropatias associadas, lembrar das alterações do sistema nervoso autônomo, aí principalmente do simpático. Quando eu tenho alteração do simpático, né, eu já tenho aqueles testes de desautonomia, eu já posso ter uma gastroparesia associada. Então lembrar disso quando eu for intubar o meu paciente com a diabetes, né, a dificuldade de intubação que pode ter por causa da descompensação da glicemia e também da gastroparesia. Hormônios que têm liberação diminuída durante a resposta neuroendócrina metabólica. Então lembrar aí da insulina principalmente, né? Os hormônios anabólicos, principalmente a insulina, tem uma diminuição importante da minha resposta neuroendócrina metabólica. Por isso que eu tenho que preparar muito bem, principalmente o meu paciente diabético que já não tem insulina, né, ou do tipo 2, que não vai ter insulina, porque eu posso ter quadros catabólicos bem piores no meu pós-operatório. Complicações de RPA, náusea e vômito, sempre estudem náusea e vômito, porque sempre vai cair em prova, né? Tanto as drogas profiláticas como os fatores de risco. Então lembrar aí dos meus pacientes que são mulher, paciente não fumante, né? Uma das poucas situações que o fumo pode, entre aspas, ser benéfico, né? Diminuição de náusea e vômito, mas o paciente que fuma, ele vomita menos, né? Então não fumante vomita mais. Paciente que tem história de cinetose, paciente que anda de carro já tem vontade de vomitar, pacientes que têm histórico anterior de náusea e vômito também, é um paciente que a gente sabe que pode vomitar. Mulheres, existem alguns fatores relacionados à cirurgia, como uso de opioide, uso de protóxido, a videolaparoscopia, cirurgia de ouvido. Então lembrem-se aí desses fatores que podem cair na prova de vocês. Aqui, qual que é o fator de risco relacionado a esse paciente? Homem, 41 anos, hipertenso, não fumante, alérgico à dipirona, com anestesia venosa total, com propofol e remifentanil, né, e bloqueio de plexo. No pós-operatório teve náusea e vômitos importantes, então aqui o fator de risco dele é o paciente ser não fumante, né? Então é um dos fatores de riscos relacionados a náusea e vômito no pós-operatório. Então lembrar aí dos fatores de risco, das drogas, né, das ações das drogas, das combinações, de quando fazer cada droga, né? Então lembrar que, por exemplo, os inibidores da serotonina, dos receptores de serotonina, como ondansetrona,
devem ser feitos ao final da cirurgia, os corticoides no início da cirurgia, então lembrar disso, porque isso pode ser uma matéria aí de prova. Lembrar da hipotermia também, um ponto super importante, lembrar das populações de mais risco, como as crianças, os recém-nascidos, os idosos, os pacientes mais críticos fazem mais hipotermia. Lembrar aí das alterações do Conselho Federal de Medicina, do 2174, já a obrigatoriedade na medição da temperatura e dos métodos de prevenção da hipotermia, e lembrar das complicações respiratórias mais frequentes que a gente tem, né? Mais frequentes são as complicações respiratórias. Então, lembrar dos pacientes que têm alterações pulmonares, dos idosos, pacientes que não têm reversão do bloqueio neuromuscular, que não são monitorizados, né? As maiores complicações respiratórias no pós-operatório. E aqui fechando dor, né? A parte de anestesia clínica. Então, lembrar de toda a fisiopatologia da dor, de todos os mecanismos envolvidos da sensibilização primária, secundária, os papéis aí da parte inflamatória, né, da dor, e lembrar do papel das drogas que combatem a dor. Isso é um ponto super importante, não dá para a gente lembrar de toda essa fisiopatologia. Lembrar do tratamento da dor aguda, das opções, né, lembrar dos opioides, aí o resgate com a morfina, né, é muito importante na dor aguda, não deixar o paciente ter dor aguda, e a gente sabe que a gente tem muito isso quando a gente faz uma boa anestesia nesse paciente, faz uma anestesia multimodal, ou faz um bloqueio peridural junto com uma anestesia geral, ou um bloqueio periférico. Então lembre-se das estratégias intraoperatórias para evitar a dor no pós-operatório, né? E aqui a síndrome dolorosa complexa regional, que cai sempre em prova. São duas coisas que caem em prova sempre. Alodínia, definição de alodínia, né? Então lembrar da alodínia, que é uma dor causada por um estímulo não doloroso, tá aí. Tipo um herpes zoster, né? Então o paciente coloca a camisa, ele sente dor. Então isso é uma dor causada por um estímulo não doloroso, né? Então a alodínia sempre cai. Então lembrar daquelas definições lá que a gente fala no começo da aula em relação à dor. E aqui a síndrome dolorosa complexa regional. Então, a gente antigamente tinha aí a causalgia, né, outras denominações para dor. Deem uma estudada na síndrome dolorosa complexa regional, né? Eu tenho aqui a tipo 1, a tipo 2, e aqui a nossa resposta é da tipo 2, que existe sempre na presença de lesão nervosa real. Eu consigo ver essa lesão nervosa. Então, aqui o nosso tipo 2. Bloqueios podem ser eficazes, né? Não tem uma dor contínua, né? Eu posso ter uma dor intermitente, posso ter distrofia, alterações de pele e de unha também, tá? E o tipo 1 já não tem mais esse ponto aí da causalgia. Esqueçam dessas denominações, lembre-se do tipo 1 e do tipo 2. E aqui um ponto importante também que sempre cai em prova, que vocês não podem esquecer, que durante a anestesia geral em paciente com dor crônica, que toma opioide, geralmente toma um bolo de opioide, né? Toma doses altas de morfina. Cuidado com esse paciente. Esse paciente você tem que ter muito cuidado. Em 2 pontos. O primeiro ponto é que ele tem não tem menor sensibilidade, tem maior sensibilidade a drogas anestésicas. Eu preciso de mais droga para fazer anestesia no paciente crônico, tá? E ele tem mais risco de abstinência se você usar qualquer tipo de antagonista de opioides, seja agonista, antagonista, seja só antagonista, tá? Então não se pode usar nesse paciente antagonista, seja ele agonista, antagonista ou antagonista de opioide, tá? Ele tem menor tolerância à dor pós-operatória, tá? E ele não tem resistência ao uso de anti-inflamatório, pode fazer parte da analgesia no pós-operatório. Ele tem maior risco de aspiração do conteúdo gástrico, porque ele toma o opioide de forma crônica, ele tem diminuição do esvaziamento gástrico, é um paciente que tem mais chance de fazer, durante a sua indução, fazer uma aspiração de conteúdo gástrico. Então, cuidado com esse paciente aí, que ele tem mais risco de conteúdo gástrico, e principalmente com a abstinência, não pode diminuir dose de opioide nesse paciente. Precisa manter o que ele toma e dar mais droga para ele não ter dor no pós-operatório.